quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos, pode sentar. Eu também quero saudar, cumprimentar os irmãos que estão assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Aonde você estiver, que a poderosa mão de Deus permaneça te guardando, te abençoando, multiplicando as bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua família. Também te peço para copiar o link e enviar para alguém, porque Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós pedimos para falar com os visitantes, mas é bom também falar com os irmãos mais antigos, né? Já falou com o irmão mais antigo aí? Que está na direita, que está na esquerda, que está na frente, que está na retaguarda. Fala com o irmão mais antigo, o irmão que chegou aqui em 2016, 2017, 2018, 2020, chegou ano passado, 2024. Fala com todos, o que está na frente, o que está atrás. Glória a Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas a sensação que eu tenho é que agora no comecinho de 2025, o índice de violência parece que tem aumentado de uma forma assustadora. Eu queria que você, sentado aí, onde você está, fechasse os seus olhos por um instante. Vamos orar um pouco mais. Soberano Deus, bondoso Pai, nesta hora, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar, Deus, a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu também quero te apresentar a vida de cada homem que aqui está, cada jovem rapaz. Quero te apresentar a vida de cada mulher, cada jovem moça. Te apresentar a vida das crianças, meu Deus. Pai amado, Pai querido, pedindo, meu Deus, um revestimento, Senhor, do teu poder. Pedindo um revestimento espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a violência, meu Deus, em 2025 tem aumentado de uma forma assustadora, Senhor. Todos os dias, meu Deus, todos os dias, meu Deus, homens são assassinados, mulheres são assassinadas, pessoas desaparecem, Senhor. A violência no trânsito, meu Deus, tem aumentado. A violência doméstica tem aumentado, Senhor. A violência nos bairros tem aumentado, Jesus. E no final, meu Deus, a notícia é sempre de morte. A notícia é sempre que alguém tombou, que alguém caiu. E sempre vai ter uma mãe chorando, um pai chorando, uma esposa chorando, um marido, um filho, uma filha. E é mister que isso aconteça, Senhor, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus já havia dito que esse tempo chegaria. E por se multiplicar a maldade no coração dos homens, o amor pouco a pouco iria se esfriando. E esse tempo chegou, Senhor, porque os nossos corações, Senhor, são corações carregados de ódio, de mágoa, de ressentimento, Senhor. Pai amado, Pai querido, de rapina. Pai,
A tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, Senhor. Mas é tão difícil o teu Espírito Santo encontrar um coração quebrantado nos dias de hoje. Os nossos corações estão sendo pouco a pouco contaminados, Senhor, por essa nuvem de terror, de morte, de violência que tem lá fora, Senhor. Então, meu Deus e meu Pai, começa a trabalhar dentro da igreja, Senhor. Não apenas dessa igreja, mas de todas as igrejas, meu Deus, evangélicas. Em nome de Jesus. A Universal, as Batistas, Mundial, Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Quadrangular. Meu Deus e meu Pai, não importa a placa da igreja, não importa a denominação, Senhor. Meu Deus, derrama mais amor nos nossos corações, mais perdão, mais bondade, Senhor, mais longanimidade. Derrama mais do fruto do Espírito, Senhor, para que nós possamos ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque se a violência está aumentando, Senhor, é porque a igreja tem falhado na sua missão. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. Quando a grande comissão foi levantada por Jesus, Jesus deixou uma ordem clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazemos muitas coisas nos dias de hoje, mas a grande ordenança é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando para cada um deles aquilo que eu vos tenho ensinado, e batizando cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu Deus e meu Pai, se o mundo lá fora, Senhor, não foi impactado pelo poder do Teu Espírito Santo, se o mundo lá fora não foi impactado por um avivamento, Senhor, que começa em nós, porque o avivamento que vai impactar as ruas de Águas Claras, Cajazeiras, Salvador, Senhor, esse avivamento começa em nós. Nós precisamos permitir o Teu Espírito Santo produzir esse avivamento dentro de nós, Senhor, e assim seremos transformados e vamos sentir o desejo, Senhor, de alcançar vidas. Porque, Pai, o combustível da igreja primitiva era ganhar vidas. O combustível da igreja primitiva era apregoar o ano aceitável do Senhor. Que a essência da igreja primitiva, Senhor, não se perca em nosso tempo. Que venhamos sentir, meu Deus, aquele mesmo desejo que os pais da fé, Senhor, que os mártires sentiam, Senhor, em alcançar vidas e transformar vidas. Pai amado, Pai querido, não foi em vão, meu Deus, que homens foram assassinados no Coliseu, jogados aos leões, Senhor, esquartejados, crucificados, apedrejados, meu Deus, aprisionados. A morte daqueles homens, dos pais da fé, Senhor, não foi em vão. Porque enquanto tiver, meu Deus, uma igreja, Senhor, enquanto tiver, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Senhor, um grupo de homens, um grupo de mulheres apaixonados pelo Evangelho, Senhor, e apaixonados pelas almas,
alguém vai se levantar, Senhor, para pregar o Evangelho. Pai, toma o nosso bairro em tuas mãos. Eu sei, Pai, o que está escrito. Eu sei que é misto, que essas coisas aconteçam. Mas a minha missão, a missão da igreja é ser intercessor. É interceder pelos que sofrem. É interceder pelos perdidos. Então, Pai, toma o nosso bairro em tuas mãos. Toma Águas Claras em tuas mãos. Cajazeiras. Toma as ruas, as avenidas, as ladeiras, as escadarias. Toma as famílias de Águas Claras em tuas mãos. E dá livramentos, meu Deus. Livra do assassinato, do latrocínio, do roubo, Senhor, do sequestro, da bala perdida, meu Deus, da traição. Livra, Senhor, em nome de Jesus. É um pedido que nós fazemos, Senhor. É uma súplica que nós fazemos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Até o mês de julho, mês 7, se Jesus não voltar daqui para lá, nós vamos estar pregando toda quarta-feira a respeito dos milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito do quarto milagre. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 5, do verso 1 em diante. O texto diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu que Simão se afastasse um pouco da terra. Repita isso comigo, diga: Jesus pediu que Simão se afastasse um pouco da terra. Obviamente levando o barco, né? O barco de Simão. Se afastar da praia. E assentando-se no barco, ensinava do barco para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ir ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, o Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque tu mandastes, lançarei a rede. Diga glória a Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe-se as redes de tantos peixes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase o barco ia a pique, quase o barco ia afundar.
E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou indigno, eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da grande pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga glória a Deus. Irmãos, cada mensagem que é preparada na quarta-feira, eu faço uso da Bíblia apologética, da Bíblia BKJ, da Bíblia NVI, do comentário bíblico de F.F. Bruce, da Bíblia judaica e do dicionário bíblico Vini, para que a gente consiga chegar a um entendimento coerente e coeso com relação àquilo que está escrito. Amém? Muito bem. O verso 1 diz: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos. Jesus entrou no barco que pertencia a Simão Pedro e pediu que o afastasse um pouco da terra. E então Jesus sentou-se no barco e ensinava o povo. Diga glória a Deus. O versículo 3, na parte B do versículo, Jesus avisa Pedro para afastar o barco um pouco da terra. Isso aqui está escrito de forma literal. É exatamente isso aqui que está dizendo. Mas se você conjecturar, dentro desse versículo, você vai entender que o que Jesus pediu a Pedro é o que Jesus pede para mim e para você todos os dias. Para nós nos desligarmos um pouco das coisas da terra e nos conectarmos com as coisas dos céus. Porque a Bíblia diz assim: aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz que nós não somos da terra, que nós somos cidadão do céu. Então, se nós somos cidadão do céu, nós temos que, mesmo aqui na terra, nos conectarmos com as coisas dos céus. E a única maneira que tem de nos conectarmos com as coisas dos céus, de nos afastarmos um pouco dessa terra, é através da meditação na palavra. Todo aquele que tem uma vida de meditação diária na palavra, que tem uma vida de oração diária, ele começa a ter revelações dos céus.
porque ele passa a ter relacionamento com o Criador dos céus. Então nessa noite, Jesus já está dizendo para mim e para você: olha, se afasta um pouquinho da terra e se liga com os céus. Diga glória a Deus. É importante a gente entender isso aqui, ó. O barco de Pedro foi posicionado de forma bem estratégica, para que toda a multidão pudesse ver e ouvir Jesus ensinando. Pois aquela foi a primeira vez que Jesus ensinou ao ar livre dessa forma, segundo o Evangelho do Dr. Lucas. Antes, Jesus só tinha ensinado nas sinagogas. Precisamos pegar esse gancho aqui e trazer para a nossa realidade. Antes desse momento aqui, Jesus só pregava onde? Nas sinagogas. Mas nesse momento aqui ele estava pregando aonde? No ar livre. Opa! Então Jesus está falando para mim, para você, que temos que pregar em tempo e em fora de tempo. Pregar em tempo é pregar na igreja, e pregar fora de tempo é fora da igreja. É pregar para seu vizinho, é pregar para seu colega de trabalho, é pregar para seu parente, é pregar para o colega de escola, é pregar no ponto de ônibus. Aonde Jesus te der a oportunidade para falar do amor dele, fale do amor dele. Amém? Diga glória a Deus. Jesus se sentou no barco. Perceba que a forma como Pedro empurrou o barco, tirou o barco da terra, a forma como Pedro posicionou o barco para Jesus sentar na proa, já que havia uma grande multidão na areia da praia. Perceba que foi algo pensado, estratégico, para que toda a multidão que estava na praia pudesse ver Jesus. Jesus se sentou no barco para ensinar, porque era um costume judaico que um mestre, ao começar a ensinar, deveria fazer isso sentado, bem como seus ouvintes também, para que a comunicação se desse de maneira mais confortável possível. Aqui, no nosso tempo, na nossa era, na nossa cultura, nós costumamos pregar dessa maneira. O público está sentado e o palestrante está em pé. Mas era um costume dos rabinos, um costume dos mestres, ficarem sentados, para que tanto o palestrante ficasse confortável pregando, ensinando, quanto o público que estava ouvindo. Diga glória a Deus. Bispo, o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Irmãos, o objetivo dessas reuniões é para que você receba a palavra de Deus de maneira confortável. Porque muitas vezes você teve um dia difícil, um dia complicado, recebeu uma notícia ruim, e nada melhor do que você estar num ambiente de paz, sentado em paz, para ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aí o texto diz: tendo acabado Jesus de falar, disse para Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E disse também para todos que estavam com ele: lance as redes para pescar. Aqui não diz, mas me permita conjecturar. Jesus estava dizendo assim: vá para as águas profundas, lance as redes para pescar de novo. Porque na verdade foi isso que eles fizeram
a noite toda. O texto diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Aí Jesus vem e diz: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem, e diz para todos: lance as redes para pescar, entre aspas, de novo. Bispo, eu não entendi. Tem coisas que você pensa que acabou, e Jesus vai dizer: você vai fazer de novo, você vai praticar de novo, você vai tentar de novo, você vai fazer mais uma vez. Diga glória a Deus. Porque era isso que ele estava dizendo para Pedro e para André no versículo 4. Olha o que diz o verso 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes de novo. Diga glória a Deus. Irmãos, percebam que o comportamento de Pedro é o mesmo comportamento meu e seu. Perceba que o comportamento de Pedro é o mesmo comportamento que eu tenho e que você tem. Como assim, bispo? Comportamento de resistência, comportamento de desobediência. Perceba que quem estava falando com Pedro era o próprio Jesus. Mas olha o que ele respondeu: esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Quando você vai interpretar a parte A do versículo, você percebe que Pedro está dizendo assim: me deixe quieto. Eu e meu irmão André já pescamos a noite toda, estamos cansados. O senhor não viu que a gente botou o barco na areia? O senhor não viu que a gente pegou as redes e limpou as redes? Já lavamos as redes. Era isso que Pedro estava dizendo na primeira frase. Mas perceba que na parte B ele diz: mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes de novo. Diga glória a Deus. Agora aqui tem uma diferença entre mim e você. Qual é a diferença? Pedro entendeu que ele estava falando com o Mestre Jesus. Pedro entendeu que quem estava dando a ordem para ele não era qualquer um, era o Mestre Jesus. A diferença entre mim e Pedro é que muitas vezes eu entendo o recado de Jesus, mas eu não obedeço. Mas Pedro obedeceu. Diga glória a Deus. Vem para cá. Perceba que o Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas, nesse momento aqui, é o único que usa a palavra grega epistala. E epistala quer dizer mestre. E a palavra grega epistala quer dizer aquele que tem todo o direito de mandar. Diga glória a Deus. Se você for para o original, no verso 5, aí na sua Bíblia, você vai perceber que Lucas escreve aí mestre, mas no original não está escrito mestre. No original está escrito essa palavrinha aqui, ó, epistala, aquele que tem todo o direito de mandar. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. Meu irmão, minha irmã, Jesus tem todo o direito de mandar na sua vida. Jesus tem todo o direito de mandar na sua história. Jesus tem todo o direito de mandar na sua família. Jesus tem todo o direito de mandar na minha vida, na minha história e na minha família. E por que que ele tem esse direito? Porque lhe foi dado esse direito. E por que que ele tem esse direito?
porque há mais de 2000 anos Ele derramou o sangue dele para que eu e você estivesse aqui hoje. Por isso que Ele tem esse direito. Agora cabe a mim obedecer a voz do mestre ou não obedecer. Ele tem direito de mandar em mim, Ele tem direito de mandar em você, mas somos nós que decidimos se vamos permitir Ele mandar ou não. No meu caso, Ele pode mandar e desmandar, que eu estou aqui para obedecer. Tem mais alguém? Então aplauda o Senhor Jesus. Segundo o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho, falo doutor porque ele era médico, a palavra mestre, ela tem variações ligadas à autoridade. E quando você vai fazer as pesquisas no original, a palavrinha que o doutor Lucas usou, mestre, epistala, significa também um comandante-chefe. Diga glória. Significa um magistrado de destaque. Diga glória. Significa também um governador de uma cidade. Diga glória. Significa também o diretor de uma faculdade. Diga glória a Deus. Jesus é tudo isso e muito mais. Por entender rapidamente que estava diante de um mestre, Pedro decidiu se submeter naquele momento à autoridade do Senhor Jesus, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, sem entender o que Jesus Cristo estava fazendo, dando aquela ordem tão estranha. O nosso problema no tempo de hoje é que nós queremos entender Jesus. Nós queremos entender a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos. A Bíblia diz que os pensamentos deles são mais elevados. A Bíblia diz que os caminhos deles são mais perfeitos. Aí eu e você, comedores de feijão, alguns nem meditam na Bíblia. Alguns só abrem a Bíblia quando chega na igreja. Alguns de nós nem ora. Alguns de nós nem temos relacionamento com Deus. E queremos conhecer a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas no nosso entendimento, essa vontade que é boa, perfeita e agradável tem que vir no nosso modelo, tem que vir do nosso jeito, da nossa maneira. Se não vem do nosso jeito, se não vem quadradinho do jeito que nós queremos, então a vontade que é boa, perfeita e agradável já não serve mais. Diga glória a Deus. Mas Pedro entendeu que a vontade de Jesus era boa, perfeita e agradável. Apesar dele ter uma resistência, o texto diz que ele obedeceu. Pois todos os indicativos apontavam para mais um novo insucesso, uma nova tentativa sem pescar nada. Pescaram a noite toda, porque eles costumavam pescar de noite, não pegaram nada. Jesus manda pescar agora, cansados de dia. Então quem estava ali presente naquele momento pensava assim: vai dar tudo errado. Se fosse na força do braço dele, daria errado mesmo. Mas quem estava dando a ordem não era João. Quem
Quem estava dando a ordem não era Tiago. Quem estava dando a ordem era Jesus. E quando Jesus manda, Jesus garante a vitória final. Diga glória a Deus. Irmãos, precisamos entender que o crente não vive por vista. O crente vive por fé. A visão de Pedro, de André, de Tiago, de João é que daria tudo errado. É o que está visível, é o que está patente diante dos nossos olhos. Mas a visão de Jesus é diferente da minha e da sua. Graças a Deus que Pedro decidiu obedecer. Importante lembrar de algo aqui, ó. Tinha uma grande multidão assistindo tudo ao vivo na areia da praia. Pense que situação. Quando eles pescaram e não pegou nada, não tinha plateia. Agora Jesus manda eles pescarem de novo e tem uma grande multidão observando. Mas uma preocupação: e se der tudo errado? Vão dar risada de mim, vão me humilhar, vão me criticar, vão falar mal. Mas só que nesse momento, Pedro e André não estavam preocupados com o que a multidão iria falar. Eles estavam preocupados apenas em obedecer à voz de Deus. Amém? Seja igual a Pedro, seja igual a André. Aprenda a se preocupar com o que Deus está falando com você, com a direção que Deus está te dando. A única coisa que você precisa distinguir é qual é a voz que está te dando a direção. É a voz do Espírito Santo? Segue em frente, porque o Espírito Santo não falha. É a voz da sua alma? Manda a sua alma se calar, porque nem sempre a sua alma está de acordo com a palavra de Deus. E a alma da gente fala, a alma da gente deseja, a alma da gente quer. E muitas vezes ainda tem a carne que colabora com a alma, a carne que milita contra o espírito, a carne que luta contra o espírito. Às vezes a carne resolve fazer um acordo com a alma e ficar contra o espírito. Mas se você tem certeza que a voz que está falando ao seu coração é a voz do Espírito de Deus, meu irmão, segue em frente, porque se Deus está falando, se Deus está dando a direção, vai dar certo. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é importante, ó. O modo como as pessoas reagem ao sucesso é um indicador do seu verdadeiro caráter. Olhe para alguém e diga assim: o modo como as pessoas reagem ao sucesso é um indicador do seu verdadeiro caráter. Observem que em vez deles ficarem com o valioso produto daquela pescaria apenas para si mesmo, Pedro e André chamaram seus companheiros para dividir os peixes que foram pescados. A pergunta que fica é: você quer chegar ao sucesso para quê? Qual é o objetivo de você chegar ao sucesso? É para abençoar a vida de alguém também? É para dividir com alguém também?
Ou você quer ter a geladeira cheia para arrotar que você está com a geladeira cheia e o irmãozinho está com a geladeira vazia? Ou você quer se vestir com ternos caríssimos enquanto o irmãozinho não tem nenhuma roupa para vestir? Você quer dinheiro para quê? Você quer sucesso para quê? Você quer oportunidades grandes da parte de Deus para quê? Vou repetir: o modo como as pessoas reagem ao sucesso é um indicador do seu verdadeiro caráter. Irmãos, e se tem um negócio nesse país que falta muito, esse negócio se chama caráter. Hoje eu estava conversando com a pastora, falando sobre alguns homens no Brasil que saíram da pobreza e se tornaram trilionários, bilionários. Não fazem nada por ninguém, não ajudam ninguém, não fazem um projeto social para ajudar ninguém, não fazem absolutamente nada por ninguém. Mas os escândalos estão aí, muitos deles na prostituição, famosos, cheios de mulheres, cheios de carros, contas bancárias recheadas, porque queriam sucesso, mas não tinham caráter. E na igreja, bispo, também tem gente assim, que querem sucesso, querem crescer, querem avançar, mas não tem caráter para compartilhar com alguém, para ajudar alguém. Pedro não, foi ele que pescou com o irmão dele, a quantidade foi maior do que ele imaginava, mas ele chamou os dois amigos, Tiago e João, para dividir, para compartilhar. Nós não somos reservatórios, diga amém, mas sim canais de bênção. Repita comigo, diga, eu não sou reservatório. Diga, eu sou canal de bênção. Olhe para alguém e diga, você não é reservatório não. Diga, você é canal de bênção. Não somos reservatório, mas sim canais de bênção, para compartilhar com os outros o que Deus tem graciosamente nos dado. Olha para cá. Tu está pensando que o que você tem foi seu braço que conquistou, foi? Está pensando que o que você tem foi por causa do seu intelecto, foi? É por causa de Deus. É Deus quem faz. Jesus, ele disse assim para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ah, você está pensando que você é o último biscoito do pacote, a inteligentona, o inteligentão. Vá lá no Aqui da Band de noite, debaixo do viaduto, levar mingau, pão. Tem muita gente lá, formado, graduado, inteligentíssimo. Está lá. Quem abre a porta é Deus. Quem faz acontecer é Deus. A Bíblia diz que tudo que existe, existe por causa dele. É obra das mãos dele. Para dessa tolice de você achar que pode, que sabe. Você sabe porque ele te permitiu saber. Você está aí porque ele abriu a porta para você. Se ele decidir cerrar os céus, você não ganha nada nesta vida. Então não seja reservatório, seja bênção e compartilhe com alguém. Quando, verso 6,
Quando Pedro e André fizeram o que Jesus mandou, o texto diz: pegaram uma tal grande quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender o que está escrito nesse versículo, mas pescador não anda com rede podre. Pescador só anda com rede resistente, rede nova, de qualidade. Mas se a Bíblia está dizendo que a rede de Pedrão começou a se rasgar, é porque a quantidade de peixe era 10 vezes maior do que a rede podia sustentar. Deus está preparando algo lindo para a sua vida. Coisa grande está vindo aí da parte de Deus. Você só faz dizer assim: eu tomo posse. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperareis. Verso 7. Então fizeram sinais para os seus 2 companheiros no outro lado do barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Os 2 barcos foram cheios de peixe, a ponto de quase os barcos começarem a afundar. Irmãos, abra a mente aí. Foi tanto peixe que as redes começaram a rasgar. Pedro e André disseram: Tiago, João, corre para cá. Correram, pegaram os peixes, encheram um barco, encheram o outro. Mas a Bíblia diz que os barcos começaram a afundar. Irmãos, era peixe demais. Parece que eu vejo Deus falando com pessoas aqui nessa noite: se prepare, porque 2025 a pescaria vai ser grande. Se prepare, porque o negócio vai ser grande sobre a sua vida, sobre a sua história. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é aquele que é poderoso para fazer de forma muito maior, de forma muito mais abundante, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. O poder que opera na sua vida é o poder da fé. O poder que opera na sua vida é o poder do Espírito Santo. Tome posse da palavra de Deus. Viva pela fé. Glória a Deus. Quando Simão Pedro viu isso, quando Simão Pedro viu o que, irmãos? Verso 8. Quando Simão Pedro viu a palavra de Deus se cumprindo através da boca de Jesus. Quando Simão Pedro viu as redes que eram resistentes quase rasgando. Quando Simão Pedro viu o barco dele, que era um barco de qualidade, quase afundando. Olha o que o texto diz. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu naquele momento quem ele era, e reconheceu também quem Jesus é. O que falta muitas vezes em mim e você é isso: reconhecer quem nós somos. E o que nós somos? A Bíblia diz que nós somos semelhante a vapor. Existimos agora e daqui a pouco não. Somos como palha seca ao vento. Podemos desaparecer a qualquer momento. Se o eterno puxar o fôlego de vida, acaba a nossa história. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Barro
E quem é ele? O Santo de Israel, o desejado das nações, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que há. Aquele que está entronizado à direita do Pai, que a Bíblia diz que a terra é somente o tapete dos seus pés. Para de contender com o oleiro, porque você continua sendo vaso. Vamos entender isso aqui direito. Primeiro, Pedro ficou assombrado por sua clara falta de fé e por sua indignidade pessoal diante da santidade de Cristo. Pedro reconheceu, irmãos, a indignidade dele pessoal, a falta de fé. E quantas vezes nós somos assim? Jesus está dizendo, faça assim, fazemos de outra forma. Jesus diz, vá por aqui, vamos por outro caminho. Jesus diz, espere, a gente avança. Quantas vezes nós somos assim? Desobedientes, obstinados. A diferença é que Pedro, quando percebeu isso, se prostrou, se humilhou. Mas nós não. Nós temos a cerviz endurecida. Não reconhecemos quando estamos errados. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele se prostrou. Porque Pedro, ele tinha confiança em Jesus. Verdade. Porém não tinha certeza absoluta se o milagre iria realmente acontecer ou não. Quantas vezes, missionário, nós estamos nessa condição? Conhecemos Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Todo mundo conhece Jesus. A pergunta é, até que ponto você crê que Ele vai fazer um milagre na sua vida? Outra coisa, nós queremos montar o nosso modelo de milagre. Irmãos, milagre é milagre. E quem faz o milagre é Jesus. E Ele faz do jeito dele, na hora dele e no modelo dele. É porque a nossa mente ela é tão limitada que a gente só acredita que é milagre quando tem cura. Alguém foi curado, é milagre. Só que a Bíblia diz que tomar vinho em um casamento de qualidade foi milagre. A Bíblia diz assim, e ali ele operou o primeiro milagre. Alguém foi curado ali? Não. Só tomaram o vinho de qualidade, porque ele preparou o melhor vinho para o final da festa. Ele vai preparar o melhor vinho para a sua vida também. E quando Ele preparar o melhor vinho para a sua vida, entenda, foi um milagre que Ele fez na sua vida. O paralítico do tanque de Betesda, que estava aleijado, ali foi um milagre. Diga, também. Diga, ali foi mais um milagre. Aí vem a Bíblia dizendo que pescar peixe, missionário, é milagre. Irmãos, entre os homens e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que vinho de qualidade é milagre, eu creio. Se a Bíblia está dizendo que pescar peixe em quantidade é milagre, eu também creio. Eu não quero nem saber qual é o tipo do milagre, eu quero viver milagres. Amém? Segundo, Pedro deve ter se surpreendido muito quando Jesus assumiu o comando do seu barco e da sua tripulação. Afinal, aquele homem era o quê? Um carpinteiro por profissão. E o que um carpinteiro sabia sobre pescaria? Sacode o irmão que está do lado aí. Eu vou beber uma água. Se tiver alguém dormindo aí. Está dormindo, varão? Está dormindo, varão?
Se tiver alguém dormindo, sacode aí. Olha só. Olha o espanto de Pedro, o motivo do espanto de Pedro. Pedro deve ter se surpreendido muito quando Jesus assumiu o comando do seu barco e da sua tripulação. O barco era de quem? Aí Jesus pede o barco. Para quê? Para ensinar. Afasta o barco um pouquinho. Para quê? Diga, para ensinar. Mas depois que Jesus está dentro do barco, ele ensinou duas coisas. Ele ensinou o evangelho para a multidão que estava assistindo e ensinou para Pedro que milagre só acontece quando Jesus está no barco. Aí Jesus entra no barco de Pedro e dita as regras, das diretrizes. Vá para as águas profundas, lance a rede. Aonde? Nas águas profundas. Mas quem é que estava mandando? Diga, um carpinteiro. E o que é que um carpinteiro entende de pescaria? Mas não era qualquer carpinteiro. Era o carpinteiro. Tem muita coisa que não acontece na minha vida e na sua vida que a gente olha para Jesus como um carpinteiro. Mas Jesus é um carpinteiro diferente. Ele sabe trabalhar em todas as áreas. Ele domina tudo, ele conhece tudo. Deixa o carpinteiro entrar na sua casa. Deixa o carpinteiro entrar no seu barco. Diga glória a Deus. Importante atentar para um detalhe aqui, muito importante no texto, olha. Todos sabiam, isso aqui é importante, ó. Todos sabiam que no mar da Galileia os peixes eram pegos durante a noite. Qual era o horário de pescar? À noite. Era um costume dos judeus pescar à noite. No mar da Galileia eles só conseguiam pescar à noite. Outra coisa importante, isso era nas águas rasas. Pescar à noite nas águas rasas. E não à luz do dia em águas profundas. Pastor Antônio, tem horas que nós precisamos deixar os nossos achismos de lado e ouvir a voz do mestre. Ouvir a voz do carpinteiro. A lógica humana dizia o quê? Aqui na Galileia só se pesca à noite. Aí o carpinteiro vem e diz assim: você vai pescar de dia. No mar da Galileia, o que é que a regra dizia? Só pega peixe em águas rasas. Aí o carpinteiro vem e diz assim: eu quero você em águas profundas. Onde é que as águas estão? No tornozelo? Nos joelhos? Na cintura? Aonde é que está o nível da sua intimidade com Deus? Águas profundas. O que o carpinteiro pediu a Pedro, o que o carpinteiro pediu que Pedro fizesse, ia contra todo o seu treinamento de anos no ramo da pescaria e contra toda a sua experiência no mar. Eu vou repetir isso aqui. O que o carpinteiro pediu que Pedro fizesse ia contra todo o seu treinamento de anos e anos no ramo da pescaria e contra toda a sua experiência no mar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem horas que a sua vontade tem que cair por terra para a vontade dele prevalecer. Tem hora que a sua experiência vai desaparecer para a experiência dele prevalecer na sua vida.
porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Diga glória a Deus. Mas o pescador veterano decidiu obedecer a voz do carpinteiro. Os levitas estão sem saber o que é que faz aí. Se canta a música do carpinteiro, se canta a música Ezequiel 47, se canta Oceanos. Tá sem saber o que fazer aí. Vai ser um medley, né? Depois de uma noite sem resultados positivos, preste atenção a isso. Preste atenção em nome de Jesus. Quem estiver ligado, vai dar glória. Depois de uma noite sem resultados positivos, a chave para viver uma virada no dia seguinte foi usar a fé na palavra do carpinteiro, o Filho de Deus. E que palavra foi essa? Verso 5. Ó. E respondeu Simão dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não pescamos nada. Mas porque tu mandastes, nós lançaremos as redes. Aplauda o Senhor Jesus. Verso 9. Estamos nos aproximando do final. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse para Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Diga glória a Deus. Irmãos, preste atenção a esse versículo 10. Olha o que Jesus fala para Pedro: não tenha medo. E por que Jesus falou com Pedro daquela forma? Porque Jesus já tinha sondado o coração de Pedro. No momento em que Pedro se prostrou e disse assim: se afaste de mim, Pedro estava dizendo: eu estou perdido, eu sou um caco, eu sou indigno, eu não sirvo para ser um dos seus, eu não sirvo para te seguir, eu não consigo nem ter fé, de tão frágil que eu sou. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro e sabendo da importância de Pedro, o projeto, disse para ele: não tenha medo. Jesus fala palavras de paz para um coração aflito. Talvez nesta noite tenham pessoas com medo, preocupadas com os problemas que chegaram com o ano de 2025. Calma, 2025 está só começando. E Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Olhe para alguém e diga: não tenha medo. Diga: Jesus está no seu barco. É importante notar isso aqui, ó. Jesus escolheu seus primeiros e mais importantes discípulos entre pessoas simples. Repita comigo, diga: Jesus escolheu seus primeiros e mais importantes discípulos entre pessoas simples, que estavam trabalhando de forma dedicada e árdua, não entre preguiçosos e desocupados. Percebeu isso? Que quando Jesus começou a chamar os discípulos, eles estavam cada um dedicado a alguma coisa, de forma árdua, com dedicação. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: o projeto de Deus não é para desocupados e nem para preguiçosos.
verso 11. Último versículo da noite. Daqui a pouco a gente está cantando uma canção de adoração eterna. Verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Diga glória a Deus. Guardem isso aqui, irmãos. Guardem isso aqui. Jesus fez sua convocação formal. Porém, os discípulos não abandonaram tudo de forma irresponsável e tresloucada. Quando você lê o versículo, você pensa que os discípulos largou tudo assim, né? Mas porque não dava para escrever tudo. João disse que não tinha como escrever tudo na Bíblia, senão não teria biblioteca no mundo suficiente para conter os volumes da Bíblia. Eles deixaram tudo para seguir Jesus, mas foi de maneira responsável. Não foi assim, sabe? No meio da loucura não. Mas sim que renunciaram seus grandes lucros com a pesca e entregaram a administração da empresa, da colônia de pescadores, para Zebedeu, pai de João e de Tiago, e para os outros membros de sua família, pois eles eram parceiros no negócio. Diga glória a Deus. Tem um versículo, acho que é o versículo 10, que diz assim, ó: Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Os historiadores, os estudiosos que estudam mais do que eu, que conhecem mais do que eu, dizem que Pedro e André herdaram de Jonas, o pai dele. Você já deve ter percebido que Pedro muitas vezes é chamado de Simão Bar-Jonas, que é de Simão, filho de Jonas. Não é o Jonas lá do Antigo Testamento, não, é outro Jonas. Então os historiadores dizem que Jonas criou um projeto grande de pesca, uma empresa de pesca, e vários barcos se associavam. E Jonas e Zebedeu, eles eram sócios. Mas quando Jonas morre, quem é que assume a sociedade? Pedro e André. O texto diz, verso 10, eles eram sócios no projeto, no negócio da pesca. Mas agora, quando a Bíblia diz que eles deixaram tudo, eles estavam deixando o lucro, porque eles ganhavam dinheiro demais como pescadores. Eles ganhavam muito, porque eles eram grandes pescadores, profissionais ao extremo. E pesca naquela época dava muito dinheiro, peixe dava muito dinheiro. Quando a Bíblia diz que eles deixaram tudo, está falando do lucro, da fama, e seguiram Jesus. Mas Pedro era casado, ele não podia deixar a esposa dele abandonada. Então ele passou tudo para quem? Para Zebedeu, o pai de Tiago e de João. Por quê? Porque Tiago e João seguiram o mestre também. Então alguém tinha que ficar para dar continuidade no negócio, porque a mulher de Pedro precisava comer, os meninos de Pedro precisavam de leite. Diga glória a Deus. Se você conhece alguém que tem filho pequeno, olhe para ele e diga assim: seu filho precisa de leite. Diga glória a Deus. Glória a Deus pelo quê, bispo? Pelo alimento de todos os dias, que Ele não tem deixado faltar. Ele fez uma promessa para mim e para você: não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, e não vai faltar o que beber. Estamos terminando, atenção aqui, ó. Segundo os estudiosos, a maioria dos discípulos escolhidos por Jesus eram pescadores. Em 2 minutos eu encerro. Eles eram o quê? O verso, presta atenção: Bartolomeu, Tadeu, Tomé e Tiago Menor. A Bíblia não diz nada sobre a profissão deles. Felipe, os historiadores dizem que era um homem eloquente.
tipo um palestrante. Perceba a facilidade que Filipe ganhou o eunuco para batizar. Judas, os historiadores dizem que trabalhava com dinheiro, com finanças. Aonde foi que Jesus botou ele? Na tesouraria, para tomar conta da bolsa do dinheiro. Só que no caso de Judas, ele trabalhava com finanças e também era ladrão. Mateus, a Bíblia diz que ele era o quê? Diga, cobrador de impostos. Precisava de alguém no grupo que entendesse de impostos e de tributo. Aleluias. Simão Zelote era o quê? Guerreiro. Lutava com os zelotes contra a tirania de Roma. Precisava de alguém habilidoso, corajoso, estratégico. Porque é assim que o corpo funciona. Um faz uma coisa, outro faz outra. Um entende de uma coisa, outro entende de outra. E a igreja cresce, a igreja avança. Ah, irmão. Ah, irmã. Mas Pedro, André, Tiago Maior e João, eles eram o quê? Diga, pescadores. Então os historiadores não estão errados, não. A maioria dos discípulos, eles eram o quê? Pescadores. E por que isso? Porque na verdade o ofício de pesca confere ao homem qualidades para que sejam bem-sucedidos na sua função de servir a Jesus Cristo. Por quê? Porque é preciso coragem, pescador tem. Paciência, pescador tem. E determinação, pescador tem. Para o trabalho no mar e também uma boa dose de fé, pescador tem. Olhe para alguém e diga, você precisa, diga, de coragem, paciência, determinação, diga aí, uma boa dose de fé para vencer os obstáculos da vida. Pescadores profissionais que usam redes que necessitam ser puxadas por muitos braços, precisam estar dispostos a trabalhar juntos, ajudando uns aos outros. Diga glória a Deus. Eles precisam desenvolver as habilidades necessárias para o trabalho ser feito com rapidez e com eficiência. Diga glória a Deus. Vocês perceberam agora por que Jesus, no seu time, na sua seleção, escolheu uma quantidade maior de pescadores? Porque o projeto era grande, porque o trabalho era grande, era intenso, e precisava de homens assim, corajosos, determinados, cheios de fé, de determinação, de perseverança. Vamos adorar o Senhor para encerrar o culto. Aplaude o Senhor Jesus, fique de pé. Glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome,
seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Oh, esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti,
esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu